Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. E esse programa que você já se acostumou a ouvir histórias muito boas dos principais realizadores e fornecedores de eventos do estado de São Paulo. Você que me acompanha já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio multiplataformas da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Next? Acesse esse Instagram que você vê aí na sua tela e conheça essa produtora fantástica. Hoje o programa está imperdível, tem um trio aqui que é entrosado, que se frequenta, inclusive são amigos no dia a dia. Eu quero que vocês conheçam um a um. Ao meu lado você já vê aqui Douglas Guedes, fotógrafo. Muito bem-vindo, Douglas. Aê, gente. Olá, tudo bem? Muito prazer estar por aqui. Uma alegria recebê-lo. Fiquei feliz que você topou, Douglas. Opa, que bom. Muito bem, quem está conosco também? Ele, gente, que rege os fornecedores em todos os eventos. Ele é o maestro. Andy Martins, cerimonialista. Tudo bem, Andy? Tudo bom, João. É um prazer estar aqui com você nesse podcast. Que alegria receber você. Que bom. Você prefere ser chamado de cerimonialista ou assessor? Isso é uma polêmica, né? Fica à vontade, fica à vontade. Eu sou livre. O que importa é a execução do trabalho. Sou um espírito livre. Maravilhoso. Vamos conhecer mais esse espírito nesse programa. E ela que dá o tom na cerimônia, dá o tom na festa. E quando eu falo do tom, é esse tom aqui que a gente ouve, que a gente se agita, que a gente curte. DJ Tainá Ginestra. Muito obrigado, Tainá. Olá, João, tudo bem? Muito obrigada eu pelo convite. Estou lisonjeada em poder estar participando desse podcast juntamente com vocês, né? Nossos amigos, né? Já é de casa, na verdade. São, né, gente? Quando eu convidei, eu fiquei feliz que todos vocês gostaram de saber os nomes uns dos outros que estariam aqui, né? Que alegria. Douglas, como é que você começa a trabalhar como fotógrafo? Como é que o mundo das imagens ganha o seu profissionalismo? Preciso resumir ou não? Porque a história é um pouco longa. A Fica à vontade, qualquer coisa eu corto. Mentira, gente, nada é editado aqui. Cara, vai fazer 8 anos que a gente iniciou nossos trabalhos com fotografia. Eu gosto sempre de ressaltar também em falar sobre minha esposa, né? Que é uma peça-chave no meu trabalho. Desde quando eu comecei com fotografia, sempre foi através dela. Jamais imaginei trabalhar com fotografia, tá? Nunca pensei. E ela me apresentou esse mundo, porque ela tinha cursos de fotografia, ela tinha máquinas fotográficas, e eu acabei me interessando. Que interessante. Graças a um gosto dela, a um talento dela. Exatamente. Um gosto, um talento exclusivamente dela, porque eu não sabia nada, não tinha noção nenhuma. Isso foi o início, ali o pontapé que a gente falou assim, nossa, que legal. Ela sempre me apoiou, falou, cara, eu acho que você tem talento, vai atrás, procura estudar também, que é muito importante, né? A partir daí eu procurei uma pessoa, cara, que é uma referência para mim até hoje, que é o Adriano Bonani. Fantástico. E, cara, procurei ele na internet, não conhecia ele, entrei no Facebook dele e falei, cara, me chama para trabalhar com você. Foi audacioso, É assim que os profissionais crescem. Exatamente. Fui com extrema humildade também. Não me respondeu, tá? No primeiro momento. Mas depois logo ele respondeu, foi muito atencioso. E por fim a gente acabou se encontrando num casamento do meu primo. Lá a gente conversou bastante. Uma semana depois ele chamou eu para trabalhar com ele. Olha que legal. Eu gosto sempre de falar que esse período foi de muito aprendizado, cara, porque ele me levava nos casamentos, foi o primeiro contato que eu tive com casamentos, e depois disso eu comecei a tomar o meu próprio caminho, meu próprio rumo, mas eu sempre gosto de ressaltar e citar ele em todas as situações que eu for questionado em relação ao meu início na fotografia, porque realmente ele foi muito importante. É muito importante a gente prestar reverências às pessoas que a gente admira e que colaboram também, né? Com o nosso início, com o nosso talento. Muito bacana saber disso. Parabéns, Bruna. Alô, Bruna. Bruna tá aqui nos nossos bastidores. Parabéns, Bruna. Parabéns, amiga. Andy, e você? Como é que você entra para o mundo dos eventos? Você entrou já como cerimonialista? João, eu comecei trabalhando... tudo bom? Comecei trabalhando com uma cerimonialista, ela se chama Maísa Pires. Um beijo, Má. Um beijo pra Maísa, né? Também, isso. Um beijo, Má. E comecei trabalhando com ela. Eu lembro que a primeira festa que eu fiz foi em Araras, com ela. E parecia que eu já tinha jeito pro negócio. Você se sentiu super à vontade? Super à vontade. E eu resolvia problemas já no primeiro dia, sozinho. Sem ela precisar mandar. Então, eu já tinha o feeling pra coisa antes, né? E aí, desde 2013, eu trabalho com isso. Então, quando foi em 2016, isso daí virou minha profissão. Vivo disso
de 2016 pra cá. Eu acho muito bacana, Andy, pela observação, o vínculo afetivo que os casais formam com você. Muito Isso legal. é muito bacana, porque isso tem muito a ver com a sua personalidade. Sim, e eles confidenciam coisas pra gente que não confidencia pra mais ninguém. Isso é muito interessante, a gente ter esse contato com o casal, porque a gente cuida do dia mais importante da vida deles, né? Verdade. Então eles têm que ter essa confiança na gente. E aquele negócio de amizade também, né? Exatamente. Você cria uma amizade. Cria-se um vínculo casal. tão forte, né? E Sim. você, Tainá, já que você está aí com a palavra, como é que você começa a mexer lá nas picapes, a animar festas, No cerimônias? útero da mãe dela. Já começou desde cedo, Desde batucando na cedo. barriga da mãe. Na verdade, não, né? Pra mim foi uma grande surpresa, né? Quando as pessoas perguntavam pra mim o que eu queria ser quando eu crescesse, mas nunca passou pela minha cabeça que eu iria trabalhar com isso, né? Então, foi realmente assim, eu caí de paraquedas. Como? Meu pai, né, que é o Maglove, começou pequeno também, começou na igreja, né, mexendo no projetor da igreja. Depois ele comprou uma caixinha de som, um projetor pra ele poder se aperfeiçoar. E ele, de repente, começou a ver que aquilo poderia ser um negócio lucrativo, né? Então, ele foi investindo. Chegou num ponto, quando ele tava com 4 anos de profissão, que a minha tia ia fazer um aniversário. E ele tinha um casamento nessa data. E assim, eu ia lá pra tirar foto, sabe? Quando ele tava lá, eu tava Bem numa festa. despretensiosa. Eu tirava foto com ele e tal. E daí ele... minhas primas, não pode ser outra pessoa, não pode ser outro DJ. E agora, como que a gente vai fazer? Ele falou, mas eu já tenho um casamento. Vou pensar numa coisa e depois eu falo pra vocês. Aí ele A coisa pensou, que ele pensou. ele pensou e ele me colocou lá. Mas ele me colocou. Eu não sabia nem abaixar nem aumentar o volume. Tipo, faz e faz agora. Cuida, tipo assim, cuida das coisas, vai colocando as músicas aí. Me ensinou o básico do básico do básico, mas o volume ele não me ensinou onde era. Tudo bom? Não me ensinou isso. E foi. E a festa foi simplesmente um sucesso. E você adorou fazer aquilo também. E eu senti que eu tinha nascido pra aquilo, sabe? Tipo assim, é uma coisa assim que eu nunca tinha imaginado. Sabe aquela sensação de você sente que aquilo realmente é pra você? De se encontrar. Sim. Daí começamos, treinei por 1 ano, antes de pegar meu primeiro casamento sozinha, né? Juntamente com a equipe. E nesse 1 ano, treinei tudo. Depois eu não parei mais, né? 6 Gente, anos já. Eu acho fantástico quando a vida nos oferece alguns insights desse tipo, né? Olha, apareceu uma oportunidade, será que é pra mim? Será que não é? A gente encara aquilo e de repente descobre um talento. Sim. Uma Exatamente. profissão, né? Descobre um rumo pra vida, isso é sensacional. Agora, descoberto esse caminho pra vida, Douglas, a gente precisa se aperfeiçoar, né? Ainda mais em alguns segmentos tão disputados e com profissionais novos chegando a todo momento. E a fotografia é assim. Então, como é que você se mantém atualizado nesse seu ramo? Cara, hoje a gente tenta sempre buscar referências. O que eu vou dizer agora não tem a ver com referências dentro da cidade, que eles não são bons. Tem até ótimos profissionais na cidade, que eu admiro. Mas a gente tenta sempre buscar referências de fora. Porque é o nosso estilo de trabalho. A gente tem isso dentro de nós para a gente poder seguir com o nosso futuro, para a gente ter uma perspectiva diferente sobre o nosso trabalho, para entregar sempre o melhor para o cliente. Hoje a gente acompanha vários perfis, principalmente no Instagram, que é uma ferramenta que a gente tem hoje Incrível. que agregou muito no nosso trabalho. Então, eu sempre tento buscar referências de fora da nossa região, para tentar sempre trazer algo diferente. Não ficar naquela mesmice, para tentar realmente trazer um negócio totalmente diferente para os casais. E eu acho isso perfeito, porque no dia a dia a gente convive com os outros profissionais, né? Do nosso métier. A gente já sabe como é o trabalho, como é o dia a dia. Então, buscar de outras regiões é fantástico para saber o que é feito por aí, Exato. né? E você, Andy, como é que você se atualiza? João, eu me atualizo sempre pelo Instagram, claro. E tem algumas referências também, que também não é da cidade. Já tive uma referência da cidade e aconteceu um caso bem legal. É a Ana Prado, um beijo, Ana. Vou mandar beijo pra todo mundo Manda beijo pra hoje. todo mundo. Ai, que delícia. E aí, eu tava de convidada num casamento, que já era... Ela era a minha referência aqui na cidade. E fui de convidada num casamento que ela fez. E cheguei nela e falei, Ana,
eu amo o seu trabalho, você é uma super referência pra mim, me dá um curso, pelo amor de Deus. E aí, quando a Ana me procurou em fevereiro de 2020, antes da pandemia, que ela estava parando de fazer cerimonial e me passou todos os contratos que ela tinha, que eram 6 no total. Uma confiança Uma imensa. imensa. E pra mim, tipo, eu fiquei lisonjeadaço por isso. Porque a minha referência me procurando pra assumir os casamentos dela. Então, hoje, a minha referência fora de Limeira é o Vinícius Favalli, que é um mega cerimonialista, que faz N tipos de casamentos. E eu quero ser assim também, fazer N tipos de casamentos. Eu acredito também que os casais devem te trazer muita inspiração também. Traz. Com os gostos, o que eles querem viver. Mas a gente tem que esmiuçar, e é onde a gente faz a reunião de briefing dos noivos. Que a gente tem que buscar qual é a essência do casal. Porque no primeiro contato eles têm tudo em mente, eles querem tudo. Aí a gente vai buscando, a gente pega o Pinterest, olha, isso daqui é bacana pro local que você casar, isso aqui não é bacana. Então a gente realiza o sonho deles, mas de uma forma atual. Eu falo pro casal que eu nunca imponho os meus gostos sobre o casamento deles, que o casamento deles tem que ter a identidade deles. Perfeito. E você, Tainá, aí no ramo das músicas, eu quero a música tal, Tainá, e agora? Bom, em questão de ter alguém, alguma inspiração, eu procuro ser bem autêntica, né? Eu sou muito autêntica em tudo que eu procuro fazer. Mas minha maior inspiração é meu pai, com certeza. E buscar inspirações, sem dúvidas, é do YouTube, é onde eu tiro as minhas bases, aonde eu consigo visualizar coisas novas, diferentes, para tentar agregar isso ao meu trabalho. E claro que fornecedores, aqui em Limeira, a gente teve sorte, né, de conhecer pessoas maravilhosas, que é o pessoal do JR Lumini, que são nossos parceiros, né? Juntos nós temos a KD Produções também. Então, é uma empresa que nasceu assim, e uma parceria maravilhosa, coisas assim que a gente nunca tinha visto, sabe? Eu e meu pai. Então, às vezes a gente acha que conhece as pessoas, mas tem gente que ainda você nem viu, que pode ser incrível, que pode agregar muito pra sua vida. Então, minha maior referência hoje é o meu pai, e eu tenho uma parceria, assim, maravilhosa com o pessoal do JR Lumini, onde a gente desenvolve muitas ideias autênticas. Perfeito, gente. Ó, valorizando Esse o estilo pessoal. autêntica, né, você viu gente? como ela finalizou, né? É, né, gente? Autêntica. Chegou a hora do nosso quadro Me Conte uma História. Eu começo uma frase e vocês continuam. A primeira meu delas Deus. é envolvendo um sufoco. Douglas Guedes. Eu nunca me esqueço do dia em que... Cara, chega a ser até um pouco triste, porque eu pensei, poxa, o que eu poderia falar quando me perguntassem isso, qualquer pessoa me perguntasse isso, o que eu vivi no ramo que me trazesse sufoco. O Andy é prova disso, porque a gente tava junto. É até um pouco triste, cara, porque foi um sufoco triste. Poxa. Porque foi um evento que eu recebi a notícia que eu perdi o meu pai. Foi o primeiro casamento que eu fiz sozinho. Isso, exatamente. Que eu nem sabia o que era cerimonialista. Exato, exatamente. Você, durante a cerimônia, exatamente. recebe um comunicado que o seu pai havia falecido. Durante a cerimônia. Exatamente durante a cerimônia. A gente tinha levado uma outra pessoa para ficar nos auxiliando até referente a isso mesmo, porque meu pai já estava internado. E a gente sabia dos riscos, mas a gente nunca espera. Então, a gente acabou acontecendo naquele momento e eu acabei ficando num sufoco porque eu precisava continuar o meu trabalho, porque eu não poderia deixar o casal na mão. E, ao mesmo tempo, eu precisava agir de uma forma que não transparecesse para o casal também. O que foi muito difícil, cara. Mas graças ao Andy também, que sempre foi um super profissional, ajudou a gente naquele momento. Porque você compartilhou com os profissionais o que havia acontecido. Exatamente. A gente tentou acelerar não acelerar o processo, mas a questão dos protocolos, a gente tentou fazer um pouco mais rápido. Exatamente, para poder liberar eu um pouco mais cedo. Mas o casal também acabou nem percebendo nada. Então, a gente vê isso com que a gente conseguiu fazer com sucesso, apesar de ser um momento triste. Foi uma questão de muito sufoco para mim.
É curioso você comentar sobre isso. Nós falávamos agora há pouco aqui nos bastidores da vinda da Pri Drag aqui recentemente, e ela revelou que em um dos eventos que ela foi fazer, o pai havia falecido momentos antes. Então, para o público em geral, que não conhece a rotina de um profissional de evento, a gente não pode se ausentar no dia mais importante da vida da pessoa, como é um casamento. Né? Então, o profissional, por vezes, precisa colocar o luto em algum lugar interno ali, que ele segure aquilo para cumprir um compromisso profissional. Isso é dificílimo. É muito difícil. Tanto é que eu não consegui viver o luto naquele momento e foi até difícil para mim depois, porque eu não consegui viver naquele momento. Precisava me doar 100% para o casal, não poderia nem pensar naquilo, porque automaticamente, se eu ficasse pensando muito, eu não conseguiria dar o meu melhor. Então, eu tentei dar o meu melhor e eu acabei vivendo luto alguns meses depois. Foi até um pouco traumático. Foi até uma situação um pouco traumática para mim. Mas, graças a Deus, hoje eu tô tranquilo, mas eu lembro isso com muito sufoco. E quando ele chegou na recepção, ele virou para mim e falou assim, cara, meu pai acabou de falecer. O que a gente pode fazer? Não, eu entrei em choque, parecia que era a notícia que o meu pai tinha falecido. Eu falava pra ele, Douglas, você precisa ir embora, você precisa ver seu pai. E ele falou, não, a gente precisa desenvolver isso daqui. Porque tinha que fazer. E aí ele desenvolveu o trabalho dele com excelência. Obrigado por ter compartilhado, Douglas. Nem sempre é fácil falar sobre isso, né? Andy, eu nunca me esqueço do dia em que... Eu nunca me esqueço... Ai, meu Deus do céu, pra não citar nomes... Eu passei um sufoco agora, João. Eu sempre tenho que manter a estabilidade emocional, né, no dia do casamento. Os bastidores podem estar pegando fogo, mas o sorriso sempre tem que estar no rosto. E o rosto de tranquilidade também. E a noiva, ela fez uma contratação de buffet mão de obra. E nessa mão de obra, ela contrata os outros itens por fora, como mesa e cadeira. E ela tinha 26 mesas de convidados e eu pedi pra ela pegar 6 mesas a mais pra gente ter uma sobra, porque ela ia usar a mesa pro chopp, pro totem, pro algodão doce, pra cozinha, enfim. A gente precisava de 5 mesas a mais, eu pedi 6. Na hora que eu cheguei pra fazer o casamento, fiz a contagem das mesas e estava faltando quantas? Justamente as 6. As 6. Só tinha dos convidados ali. Eu cheguei nela e falei, você esqueceu de pedir as mesas? Ela falou, esqueci, resolve pra mim. Tá, eu resolvo. Fui no rapaz das mesas que estavam descarregando a cadeira de cerimônia. Eu falei, fulano, você consegue trazer as mesas? Ele falou, Andy, eu não consigo. Muito em cima. Muito em cima, tipo, era 10h30 da manhã. João, eu cheguei nela, falei assim, eu consegui as mesas, só não tem como trazer pra cá. Posso contratar um frete e você paga? Eu não tenho dinheiro, resolve pra mim. De novo resolve pra mim. De novo resolve pra mim. Eu falei, tá. Você tem algum tio que tem uma caminhonete, que tem um caminhão, sei lá, pra trazer ela? Ah, tá bom, eu tenho meu tio. Falei com o tio dela, ele falou que ia buscar. Quando deu 3 horas da tarde, eu tinha ido tomar banho, né, na própria chácara. Na hora que eu sair pronto, a equipe fazendo a recepção dos convidados, encaminhando os convidados até as mesas. Eu olhei, as mesas não tinham chego. Eu tinha dado prazo até das 2 horas da tarde. Eu cheguei nela, que estava se arrumando na chácara, falei pra ela, fulana, as mesas não vieram. Ela, eu esqueci de te avisar. Meu tio não conseguiu pegar. Eu falei, e agora? Ela, resolve pra mim. Tipo assim, você tá aqui pra resolver o meu problema. Eu resolvi, contratei um frete. E tirei o dinheiro, paguei do meu bolso e depois eu tirei o dinheiro da gravata. Mas o sufoco, João, até eu contratar o frete, foi um estresse muito grande. Você passa o dia inteiro tenso. Eu conversei com ela às 3 horas da tarde e contratei o frete às 4. Então, nessa 1 hora, foi um momento de desespero. O que eu faço? Eu preciso pôr o chopp, que estava no chão, a máquina de chopp. Preciso colocar o algodão doce, que estava no chão. E o restante das outras coisas. E não tinha como resolver, porque ela não tinha dinheiro para pagar e tal. E aí, ela foi. Eu entrei no quarto, já tava sem voz. O estresse foi grande, que eu fui ficando sem voz. Eu chorei. Aí, eu olhei pro espelho e falei, poxa, eu já resolvi situações piores. Entrei em contato com o frete, contratei, paguei do meu bolso, depois ela me estornou com
com o dinheiro da gravata. E a gente quer, inclusive, agradecer a todo mundo que colaborou com a gravata e que foi muito generoso, né, naquele momento. Muito obrigado. Tainá Ginéstra. Nunca me esqueço do dia em que... João, eu nunca me esqueço do dia em que uma noiva foi fazer uma homenagem pro noivo dela. E foi uma coisa assim de última hora, sabe? Improviso. Eles não avisam. Foi no improviso. E daí, nesse dia tava eu e meu pai, eu ainda tava começando, então ele tava comigo e tal. E aconteceu a cerimônia e ela queria fazer a homenagem logo após a cerimônia, antes da saída dos noivos, né? No local da cerimônia? Isso. Aí ela virou pra mim e falou assim: você tem aquela música Lua de Cristal? A Xuxa ia descer da nave. Aí eu tenho sim, posso tocar pra você depois. Ela, não, toca agora que eu vou cantar. Me dá o microfone. E ela cantou Lua de Cristal. Ao final da cerimônia. No final da cerimônia, fez uma homenagem pro noivo dela cantando Lua de Cristal. E ele, como reagiu? Ele fugiu, tá? Tá sendo procurado até hoje, né? Que localizaram? Foi um casamento super simples, sabe? Os dois eram muito gente boa, simples demais. Ele nem entrou de gravata, sabe? Foi uma coisa muito simples. Ah, ele ficou parado. Assim como a festa inteira, a cerimônia inteira. O noivo aqui, ó. E você só no volume ali, né? Uma abaixa, diminui, gente, né? Ela cantou Lua de Cristal. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. E nunca. você improvisou ali em cima da hora. Improvisamos, né? Pra tentar ajudar ela. E ela ficou super contente, né? Maravilhoso. Tá valendo. O casamento não tem que ter a cara do casal? O banheiro funcionou. Funcionou, deu tudo super certo. Douglas, sempre dou risada quando me lembro. Eu acho que é um pouco pesado, mas... Ai, Pronto, agora pesado. O podcast permite. O podcast Foca no Douglas. Não, eu vou dizer que é pesado porque foi um momento realmente engraçado. Não aconteceu nenhuma tragédia depois, mas eu tava fazendo um casamento no Azteca, né? Faz uns 5 anos, mais ou menos. Azteca é um espaço de eventos aqui em Isso, Limeira. Exatamente, é. Uma senhora caiu na piscina. Cara, assim, a primeiro momento, assim, eu fiquei um pouco assustado, fui lá tentar socorrer, só que no mesmo momento chegou bastante gente. Só que é um momento que a gente, assim, eu sou essa pessoa. Não consigo, assim, eu tento muitas vezes segurar o sorriso e tal, mas às vezes não consigo, cara. E eu, todas as vezes que eu lembro, eu dou muita risada. E era uma convidada, era uma madrinha? Era uma convidada. Era uma convidada. Muito idosa, não? Cara, aparentava ter uns 106, né? Tô Meu brincando. Deus! Tô brincando. Acho que por volta dos 80 anos, mais ou menos, tinha. Coitada. Mas é normal, tá? Não mancava nada. Só pisou em falso ali e acabou. Isso pode... a gente corre o risco também. Às vezes, quando a gente trabalha em chácaras e tal, que a gente não tem tanto espaço pra poder fotografar, a Bruna sempre... alerta, eu falo, cuidado, não cair na piscina e tal. Mas no caso, acho que a senhora não teve nenhuma orientação. Aí, e foi pra água. Foi pra água. Mas no fim todo mundo deu risada, tá? Porque depois tirou ela de lá da piscina e tal, até ela mesma deu muita risada. Não tinha o que fazer, Não tinha o que né? fazer. Tem que levar na esportiva. Mas Ou ela Só vi um ria, desmaio. ela riu, ela chorou. Será que eu fui muito mal falando isso? Nada, Eu adorei. Não é o primeiro tombo em piscina que aparece nessa mesa, viu? Então Fica tá tranquilo. Então tá bom. Andy, sempre dou risada quando me lembro. Nossa, João, eu sempre dou risada quando eu me lembro de uma situação que aconteceu. Eu trabalhava com um amigo meu, que é cerimonialista, o Antônio. Beijo, Antônio. Antônio, te quero nessa mesa, Antônio. E aí, João, era uma cerimônia de 15 anos ao ar livre. E aí, na hora de entrar, começou a pingar chuva. E aí, a mãe da debutante, assim, a gente... Cléria, começou a chover, né? Eu estava nessa festa, tava, gente. né? Foi inédito. Começou a chover, né? Você não quer mudar tudo pra cima? A gente dá uma seguradinha no pessoal. Ela, não, Deus vai segurar a chuva. E ela aqui, orando. Uma fé inabalável ela tava naquele momento. Mas a fé move montanhas, não águas, né? João, na hora que a debutante foi entrar, a chuva fez vu.
Foi exatamente assim. Um temporal. Um temporal. Nisso, os convidados começaram a correr pra área coberta. E foi muito legal, porque a equipe não tinha o que fazer. Entrou a equipe de garçom, a equipe de cerimonial, tudo pra desmontar a festa, mudar a festa de lugar, assim, de última hora. E era eu escorregando, eu caindo no barranco, assim. Chegou uma hora que a gente nem descia o barranco, a gente escorregava. Deslizava mesmo. Ia de escorregador. Então foi muito icônico isso daí. Todos ficaram encharcados a festa toda. Mas depois levaram na cerimonial, esportiva? Sim. Foi muito engraçado esse momento. Por isso que eu conto E depois o que eles sofreram antes, eles aproveitaram na pista. Então, Maravilhoso, é assim que tem que ser. redimiram. E você, Tainá, sempre dou risada quando me lembro? Olha, quando eu me lembro de alguma coisa, é meio difícil, porque eu tô sempre dando risada. Mas eu sempre dou muito risada quando eu tô trabalhando com as pessoas que eu gosto, sabe? Maravilhoso, isso é bom Com o Andy, mesmo, com isso o é Antônio, maravilhoso. com o Douglas. A gente interage demais. Você pode olhar, a gente tá sempre rindo igual uma hiena. Sempre tem uma troca muito bacana, né? com certeza. Pelo amor de Deus. É o quadro João Me Casa sem filtro, né? Sem filtro, né? Exatamente. Agora, vou criar um quadro sem filtro aqui também. Pelo amor de Douglas, eu me emocionei demais quando... Eu vou usar como base o último casamento que a gente trabalhou junto. Que foi Essa era a minha resposta. Ah, e agora? A gente trabalha- Não, a gente trabalhou junto. Todos nesse nós casamento. trabalhamos juntos aqui, né? No mesmo foi casamento. Foi do casamento da Isso. Lívia e do Thiago. Que foi um momento que ela homenageou o pai dela. Sem dúvida. Cabe uma contextualização, Lívia e Thiago, um casal surdo. Exato. Sim. Né? Exatamente. Foi um casamento que nós tivemos, inclusive, apoio de profissionais intérpretes em Libras, porque Sim. nenhum dos dois se comunicava por voz, né? Então havia a questão vocal. Isso, exatamente. Até A questão vocal na questão das Libras. Até por essa questão também, a gente... Quando eles nos procurou, o casal nos procurou, foi um momento que a gente parou, pensou, nossa, como que a gente vai lidar com isso, né? E depois que a gente começou a conviver com eles, a gente fez um ensaio de pré-casamento deles, a gente passou a entender que é uma situação que precisa ser mais vista também no nosso setor, né? Porque sempre tem alguém que tem a deficiência e precisa de certa forma entender o que está acontecendo, e nem todo mundo ainda, né, implantou isso nos casamentos. Enfim, no momento que ela homenageou o pai dela, foi um momento que o Andy, eu acho que ia comentar sobre isso, né, que assim, é normal me emocionando nos casamentos, assim, fotografando por trás das câmeras ali, realmente escorrer lágrimas. Então, naquele momento, cara, eu simplesmente comecei a chorar. Registrando o momento, olhei pro Andy, o Andy chorando. Aí minha esposa olhou pra nós dois e... O que tá acontecendo? Entendeu? Mas foi um momento de muita emoção pra mim. Porque Acho ela que todo ficou mundo muito chorou, né? tocada e a mãe Exatamente. também. Eu me lembro da mãe se debruçar no ombro da filha Sim. e chorar muito, né? É um momento que eu, particularmente, tenho que ir para outro espaço. Porque eu já me emociono com chora? muita recorrência. Eu choro muito. Mas se eu chorar muito, interrompe a minha narrativa, né? Então, assim, eu posso me emocionar? Posso, mas não de forma que comprometa o andamento da cerimônia, né? Então, eu me lembro desse momento muito forte, da mãe se debruçar e ter um choro sentido, e aí eu buscar um outro lugar para eu conseguir continuar o meu texto, para depois voltar para a cerimônia. Você ia também acessar esse momento? Esse Andy, da emoção? momento aí que foi assim, pra mim foi um ápice do casamento, né? Foi a hora que ela decidiu homenagear o pai. E aí eu olhei pra Bruna, que é a esposa do Douglas, e falei, amiga, eu tô chorando demais. E eu ando com uma cartucheira que tem um monte de lenço dentro, que é pros noivos, né? E eu pegava o lenço dos noivos e enxugava as lágrimas, porque, tipo, tava muito incontrolável. Sim. E eu só contar o antes, né? Que eu falei pra você que a gente combina tudo antes. Eu tinha dado a ideia que eu sabia que o pai era muito importante pra ela. E a sogra dela tinha dado a ideia da mãe entrar com um quadro do pai, com um porta-retrato do pai. E a Lívia, ela chorou demais nesse momento. Chorou demais. Ela falou que não queria, porque ela ia acessar memórias e ela não queria chorar muito no casamento dela. Mas só que foi... Mas mesmo assim a cadeira ficou lá, né? Mesmo assim, a Isso. cadeira ficou lá. Então, foi assim, me emocionou. Até hoje, se eu lembrar, eu me emociono. Foi muito forte. Foi. E você, Tainá, me emocionei No meu demais caso- quando... No meu caso, João, foi o Andy falou do quadro e era justamente uma história parecida, né?
Eu fui fazer um casamento no Espaço Araucária. Também em Limeira. Sim, foi, acho que em 2016. E a mãe do noivo tinha morrido recentemente. Tinha deixado muitos irmãos, uma família muito grande. Isso é muito forte. E daí, um dos irmãos entrou com o quadro dela e posicionou o quadro do lado do altar. Nossa, o noivo... Eu tive que repetir, eu tava fazendo a cerimônia, inclusive, nesse dia também. Eu repeti a música que eles escolheram 2 vezes, porque ele não conseguia parar de chorar e se debruçava no quadro, e abraçava, e falava, mãe, eu queria que você estivesse aqui. Então, realmente, tanto pra mim quanto meu pai também estava nesse dia, foi muito marcante. Eu adoro quando os casais incluem os pais vivos ou a memória do pai. Eu acho isso muito importante. Tem casal que não gosta porque, de fato, pode ficar incontrolável mesmo a situação ali em algum momento e a cerimônia atingir uma vibração energética um pouco mais baixa do que, de fato, ela deve ter. Eu entendo. Mas quando há uma inclusão, empodera aquela cerimônia de uma certa forma que ela se torne inesquecível para todo mundo, como é o caso de todos nós contando essas histórias que vivemos, né? Posso só contar mais uma história? Claro. Em 2017, eu fiz o casamento da Kátia. A Kátia, eu fui procurada pela sobrinha da Kátia, ela tinha 15 dias de vida, que ela tinha vários tumores pelo corpo. E a sobrinha dela me procurou para fazer o casamento dela, dali 15 dias, que era o sonho dela casar. E a Kátia, fiz o casamento dela, e eu entrei tanto no sonho da Kátia, que quando a cabeleireira dela... Então, eu fui cerimonialista e motorista da Kátia, que fui buscar ela no salão. E foi um casamento voluntário, viu, João? Foi tudo voluntário. E quando eu recebi a foto da Kátia pronta de noiva, eu comecei a chorar. Eu saí da minha casa, cheguei no salão, eu tava chorando, demorei um pouquinho pra entrar. Falei, não vou mostrar essa emoção pra Kátia. Mas na hora que abriu a porta e eu vi ela, eu desabei a chorar. Então tem uma foto nas minhas redes sociais que é uma foto desse momento também. E sempre que eu lembro disso, eu me emociono. Se tornou muito marcante. Sim. São experiências que não tem dinheiro que pague, né? Sim. O voluntariado que você colocou, mas mesmo que fosse uma contratação, não haveria um valor para isso, né? A Kátia, ela faleceu dia 31 de dezembro de 2017, exatamente um mês depois do casamento. Do casamento dela. Isso. Muito impressionante. Muito bem, encerramos aqui o nosso quadro Me Conte Uma História. Vocês já perceberam o poder desse trio em contarem histórias significativas aqui, né? Aguardem que tem mais. Douglas, quais as maiores dificuldades do seu ramo? Cara, pra falar em relação à dificuldade, é difícil, porque, assim, é bem relativo. Às vezes, o que é dificuldade realmente na nossa profissão, pra mim, talvez não seja para um outro profissional. Mas eu vou falar o que eu vi de dificuldade pra mim no meu percurso na fotografia, pra mim exclusivamente. Eu acho que foi a união do setor em relação à fotografia. Fotografia, filmagem, desse tempo todo, 8 anos que a gente trabalha com isso, foi muito difícil porque eu não via uma união bacana. Foi muito difícil para mim quando comecei, principalmente. Mas eu acho que é o setor todo, assim, né? Isso, exatamente. Tanto é que criaram depois uma associação super bacana. Só que é uma coisa que eu vi com muita dificuldade, principalmente para quem está começando iniciando os trabalhos, a carreira na fotografia. Então, eu acho que até um alerta para o pessoal. Eu sempre falo, o pessoal pergunta para mim isso aí, eu sempre respondo a mesma coisa, e a pessoa acaba me perguntando, mas o que você faz para poder ajudar nessa questão? Cara, eu sou uma pessoa super humilde, converso com muita gente. Aberto, exatamente, né? Quem me conhece sabe, eu tenho alguns amigos no ramo de fotografia e filmagem, e essas pessoas sabem que eu sou muito aberto a conversar com qualquer pessoa, a me dedicar também em solucionar algumas dúvidas, e eu acho que isso é muito importante. No início da minha carreira, eu vi isso como uma dificuldade muito grande, e hoje ainda é uma dificuldade, porque realmente a gente precisa de pessoas por perto. Às vezes, para nos inspirar também, para nos dar dicas também, é super bacana, porque por mais que a gente tenha experiência, a gente sempre precisa de alguém ali para falar, cara, se você fizer assim, talvez fica melhor. Uma dica, um direcionamento. Isso, exatamente. Eu não fico me apegando a isso, mas eu acho que isso é uma das dificuldades que temos aqui hoje. Muito legal você ter citado a Associação Paulista dos Profissionais de Eventos, sediada em Limeira. A diretoria esteve aqui no nosso último programa e tem vários projetos nesse sentido. Sim, exatamente. De união da categoria, para que esse sentimento não exista mais e que as pessoas se entrosem ainda mais. Exatamente. E no ramo do cerimonial, Andy, quais são as maiores dificuldades, na sua opinião? Eu acho, João, que a maior dificuldade no ramo do cerimonial é o reconhecimento do cliente
em ver o nosso serviço como necessário. Muitos clientes acham que nós temos que ser o último a ser contratado. Mas, na verdade, nós temos que ser o primeiro a ser contratado. Exatamente. Antes até do espaço. Então, eles procuram espaço, buffet, cerimonial, ou quando deixa o cerimonial por último, tipo, 1 mês antes do casamento. E não é assim que funciona. Eu, particularmente, não pego casamentos 1 mês antes de acontecer, porque é muito problema. Já tem muita coisa em andamento. Já tem muita coisa em andamento. A gente não consegue alinhar tudo em 1 mês, porque são, no mínimo, 4 reuniões para alinhar só a parte documental, que é a parte de cronograma, horários, então, enfim. Então, eu acho que o reconhecimento do nosso cliente, eu acho que é a parte mais difícil aí do... Tem que ter, gente. Eu sempre digo aqui, quando tem um casamento que sequer tem um cerimonialista, como é ruim para todos os fornecedores, eu acho que nem tem como acontecer, né? Tem casal que ainda aposta nisso, gente, mas vira um Frankenstein aquilo. É difícil. É difícil. Exatamente. Aí acaba virando minha prima o ajuda DJ. ajuda a organizar. Exato. E daí, cadê a prima? A prima chega por último. E a prima é a madrinha, ela tá presa lá no altar, ela não consegue resolver o que tá acontecendo durante a cerimônia. Tem que ter e tem que ser o primeiro mesmo, porque é como eu brinquei no começo, é o maestro ou a maestrina de todos os fornecedores, né? Que sabe de todos os detalhes. Tainá, e para um DJ, quais as maiores dificuldades nesse momento que vivemos? Eu acho que a maior dificuldade pro DJ é ele poder exercer o trabalho dele sem muita interferência, né? Coloca a Anitta pra mim. Ultimamente, eu tenho conversado bastante com alguns amigos, né, fornecedores, os DJs, né, e a gente tem ressaltado muito esse ponto, sabe? Hoje em dia, a geração TikTok, eles não conhecem nem o início da música, só sabem o refrão, que eles sabem fazer a coreografia. Verdade. E isso tá sendo, assim, muito difícil. Extremamente difícil você agradar. Aí você coloca a música, aí todo mundo fica olhando assim pra sua cara. Que música é essa? Vai se tratar garota. Até chegar o refrão. E daí eles ficam assim, tipo, troca. Não, mas essa música, escuta pra você ver. Aí que eles percebem que é a música do TikTok, que eles vão dançar, que eles sabem a coreografia. E isso acaba atrapalhando muito, sabe? Porque daí eles querem... Principalmente eu tô falando aqui de adolescentes no geral, né? Essa geração. Eles não conhecem as músicas dos anos 2000. É uma característica minha que eu amo. Tocar músicas dos anos 2000. Porque é onde... as pessoas têm memórias afetivas muito boas, sabe? Todo mundo sabe dançar, mas a geração do TikTok, eles não sabem. Eles não conhecem a música, eles não conhecem a coreografia. Então, é um mercado que tá mudando constantemente. Como a gente tá vivendo num mundo onde tudo é muito rápido, então eles não querem saber como vai ser. Eles querem aquilo na hora... E, enfim... Que se resolva, né? Exatamente. É a minha vontade. Então, eles não têm o tempo de esperar, sabe? O repertório fluir, né? Igual tem que ser. Tem gente que chega na festa... Que horas que vai tocar o funk? Gente, sou nem eu. jantou ainda. Sou eu. É você na festa, Ela tava falando de mim. Tá vendo? Ela me disse que ela ia mandar recado aqui. Né? Não é? Então, ter mais paciência, sabe? Assim, essa parte de ter paciência... Eu costumo dizer no meu escritório se o cliente foi numa festa onde o DJ errou, foi porque ele quis inventar. Porque se ele seguir os sucessos antigos e os sucessos atuais, não tem erro. E eu tô sentindo muita dificuldade hoje em dia em fazer festa realmente pros adolescentes, porque eles não sabem esperar. E eles querem só aquelas músicas e que repita aquelas músicas porque eles não querem escutar outras. Eles acham que não é necessário pra eles. Te leva a ter uma paciência também, né? Entendeu? Então é onde prejudica, né? Entendi completamente. Agora, diante de tudo isso que a gente colocou na mesa, Douglas, o que é que você diria pra alguém que pensa em começar no seu ramo, no ramo da fotografia? Tá, em relação a isso, vou ser bem curto e objetivo, porque o que eu vivi talvez seja uma referência para quem esteja começando. Vai com o que você tem, com a cara e com a coragem, não se apegue muito à questão de eu preciso ter equipamento tal para começar, porque isso aí é
é uma ilusão. Até porque é caro, né? Sim, exatamente. É um investimento altíssimo para começar. Exatamente. Às vezes o pessoal pensa, eu preciso ter uma câmera de 20, 30 mil reais, uma lente de 10 mil reais para iniciar. O meu início não foi assim, e eu tô aqui hoje. Então, eu acho que o maior conselho que eu dou é vai com a cara e com a coragem, vai com o que você tem, extraia o melhor do que você tem, para depois você colher frutos também, porque a questão do equipamento é sempre muito importante, isso nos auxilia muito. Mas no início, quando você está começando, eu acho que o que você precisa fazer de mais importante é estudar. Não pode se intimidar, né? Exatamente. E você, Andy, para quem quer começar no ramo do cerimonial e da assessoria, qual o conselho que você daria? Humildade é o ponto principal para a gente entender que nós não somos superior a ninguém no ramo de eventos. Nós regemos essa orquestra, mas nós temos que falar a mesma língua. Então, para a pessoa que vai começar, eu acho que ela tem que ter o pé no chão, tá? O autocontrole emocional e a humildade. Eu passei por uma situação de uma pessoa que estava começando e começou a falar mal de mim. Ela ia nos meus amigos, ela falava mal de mim. Foi desnecessário, sabe? Mas eu acho que pra gente que tá começando, eu já tive o meu começo. Então eu acho que tem que ter humildade pra reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Porque tem assessor que no casamento se acha melhor mais que os noivos. Dono da festa. O dono da festa. Não, nós estamos ali pra reger, que nem você falou, aquela orquestra. Então, eu acho que a gente devia, para quem está começando, o mais importante é ter humildade. Qualidades muito boas. Só para ressaltar essa questão, isso tem que se levar em consideração, às vezes, não só para quem está começando, às vezes até para quem já tem uma bagagem. Exatamente. Que já acha que... Então, voltar a colocar o pé no chão como no início. Muito bom. Sim. É isso aí mesmo. E você, Tainá, o que você diria para uma nova DJ, para um novo DJ que está chegando no mercado? Para não desistir. Não toque o TikTok. Não. Tem que tocar, né? Que é o que o pessoal gosta, enfim. Pra não desistir. E pra que não toque o gosto próprio. DJ não tem gosto. O DJ tá ali pra ser profissional e tocar. Às vezes, João, eu falo pros casais, eles assustam um pouco. Mas às vezes não é nem o que o casal quer. Entende? Eles estão fazendo uma festa pra 200, 250 pessoas. E a festa que eles estão fazendo são para os convidados. É o feeling, né? Se fosse só para os dois, eles faziam um casamento a 2 e pronto. Mas eles querem agradar as pessoas, por isso que eles convidaram as pessoas para o casamento, né? É claro que tem que ter, sim, uma identidade dos noivos ali no repertório. Mas o DJ ele tem que ter o feeling para entender o que os convidados querem e o que os convidados estão gostando de escutar, de dançar. Então, é prestar atenção. Às vezes tem aquele DJ que toca assim, né? Olhando para baixo, pro computador. Mas você ser atento e prestar atenção nas pessoas. Porque as pessoas, você consegue ver nitidamente no rosto delas se elas estão gostando ou não, né? Então, basicamente é isso. E, minha gente, dicas valiosíssimas aqui nessa mesa para vocês, hein? Fiquem de olho nesses profissionais. Chegou a hora do nosso quadro Boca no Trombone. Eu quero mais histórias aqui de vocês três. Todo mundo se ajeitando na cadeira aqui. O desconforto veio. Eu acho que eu já parei por aqui. Não tem compromisso. Não, vamos seguir, porque eu quero saber, Douglas, o que te irrita demais em um evento ou num atendimento? É super irritante, cara. Porque eu vou falar que eu fico realmente indignado. Aconteceu poucas vezes comigo, mas aconteceu e que assim me deixa extremamente irritado. Que é quando o cliente chega no seu escritório e pede para você fazer alterações no seu trabalho. Por exemplo, no estilo de cor que você usa no seu trabalho. Ou seja, a pessoa chega lá e quer... Um outro estilo. Exatamente. Não faz sentido. E sempre quando acontece isso, graças a Deus, poucas vezes, mas aconteceu e me irrita muito, eu sempre falo, eu não sou o profissional ideal para o seu casamento, porque realmente eu não sigo a linha do estilo que você quer, e sempre acabo levando numa boa também, e depois até indicando alguns profissionais para eu não levo na boa, não. Assim, é chato, eu me irrito muito, mas naquele momento eu preciso saber lidar com aquela situação. E isso é uma coisa que me deixa extremamente irritado. Fora do ar. Fora do ar. E você, Andy, o que te irrita demais em um evento ou num atendimento? O que me irrita, João, é o cliente que ele acha que entende e fala, eu tenho X pra investir nisso, você faz?
Ou fazer leilão. Tipo assim, o fulano fez por X, por que você não faz Isso é por péssimo, X, por né, Y? gente? Não, isso me deixa muito fora. Nossa, isso acaba com a minha raça. Eu também não gosto nada disso. E você, Tainá, o que me irrita demais em um evento ou um atendimento? 2 coisas. No evento, edição de música. Eu só quero ir ali Vocês fazer meu entenderam, serviço. né? Sabe? Eu só quero... Tô na paz. Eu só quero ir ali, executar meu serviço, fazer todo mundo feliz, todo mundo dançar, todo mundo curtir. Eu acho que eu não preciso... É legal quando alguém vem e te traz uma sugestão que às vezes não tava na sua cabeça. Mas o trivial... Gente, são 6 anos, mas de empresa são 11, né? Então, a gente sabe o que tocar e o que não tocar. E o determinado momento, se é propício ou não. E as pessoas não sabem o que a gente conversa com o casal, né? Ali no escritório. Então, isso me irrita muito. Muito petição de música. Gente, não deixem de pedir música pro DJ. Não é isso que eu tô falando. Mas é encheção de saco, sabe? Aquele negócio que não deixa você fazer seu serviço quieto. Tem que ficar pedindo. Depois dessa, toca aquela. Fica pautando não é nem, ali por favor, o seu trabalho. Sabe? Isso me irrita muito. E no atendimento já começa pelo WhatsApp. Valor. Oi, qual o valor? Isso quando manda oi, né? Valor. Eu tô à venda, gente? Eu não tô sabendo disso. Sabe? Gente, Isso me e irrita demais. 99% das pessoas que entram em contato por WhatsApp, elas não se identificam. Sim! E não manda oi. Tipo assim, olá, meu nome é tal, me caso tal dia, Isso. no local assim. Gente, todas essas informações a gente precisa saber pra realizar o evento. Todas. Fazer um orçamento. Todas fazer um possíveis, orçamento. né? Todas possíveis. Até quem é o cerimonial, o horário é muito importante. E as pessoas, principalmente pra gente que tem questão de iluminação, e as pessoas, elas não querem falar às vezes. Em Limeira, eu nem respondo mais. Não respondo. Porque eu acho que o meu trabalho é sério e o contato com a pessoa, a primeira impressão é que fica, né? O contato com a pessoa já começa ali. Se a pessoa me dá problema já no primeiro contato, eu já sei já que vai me dar problema no resto do processo. Então, eu não quero. Já serve até como uma dica aí, né? Pro pessoal. Exatamente. Tá todo mundo prestando atenção no que não fazer, né? Nome, o nome, o local, o horário, gente, quem indicou o cerimonial. Isso tudo é válido. Começando por um bom dia, boa tarde. Importantíssimo, né? As regras de cortesia, né? Sim. Douglas, agora o contrário. O que te deixa feliz demais em um evento ou atendimento? O que deveria ser comum em todos os eventos, organização. Eu acho que o que me deixa super feliz é quando a gente vai lá, chega desde o início ali que a gente inicia o nosso trabalho no making off, a organização. É simples e objetivo também. Cumprimento de cronograma, Exatamente. Cada parceiro no seu lugar oferecendo o trabalho dele, com excelência. Exatamente. Cada um no seu lugar, exatamente como você disse. E graças a Deus a gente tem trabalhado bastante. A maioria é super organizado, mas a gente acaba se deparando com situações que realmente nos deixam... Poxa, é um dia tão especial, por que não se dedicar mais? Né? Concordo plenamente. E você, Andy, o que te deixa feliz demais em um evento ou no atendimento? O que me deixa feliz demais, eu falei da outra parte do atendimento, agora eu vou falar do evento. É quando o casal confia demais no meu serviço e deixa que a gente desenvolva o nosso trabalho. Isso... A gente consegue seguir o cronograma à risca, a gente faz tudo certinho, tudo bonitinho, e aí entra a parte também que o fotógrafo consegue trabalhar tranquilo, o DJ consegue trabalhar tranquilo. Então, quando o casal, eles falam, Andy, tá nas suas mãos, eu quero casar. Você entende de casamento, eu preciso do seu serviço, faça o que você quiser. Aí é maravilhoso. Né? Aí o eu tô Andy no céu. voa. Aí eu tô no céu. Foi o que aconteceu com a Liv e com o Thiago. Que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Né? Foi um evento muito marcante para todo mundo. Tainá, e você? O que te deixa feliz em um evento ou no O que me atendimento? deixa muito feliz é ver aquela pista cheia, lotada. Eu imagino. Deve dar um empoderamento, Meu né, Deus, Tainá? Você fica nas nuvens, você fala assim, meu Deus, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Porque tá todo mundo dançando, todo mundo se divertindo. É claro que o bar também ajuda. A cerveja também ajuda, né?
mas ver a pista lotada. E no atendimento é quando o cliente fala, vou fechar, vou pagar à vista. Muito bom, gente. Né? Muito Não bom. podemos negar. Tainá lacrando a cada rodada de perguntas aqui nessa mesa. Maravilhosa. Exatamente. Agora, Douglas, me dá uma dica das boas. Você tem algum equipamento que você estima demais? Alguma simpatia, alguma mandinga, algum amuleto? Me conta um segredo. Você tem um segredo? Olha, cara, eu acho que o segredo ali antes do casamento, eu acho que é uma oração, eu sempre faço. E não é assim, nada exposto, nada, eu faço algo comigo mesmo. Sempre Você mentaliza? Sim, eu sempre peço para Deus me dar um auxílio, me ajudar com o meu olhar, porque assim, a fotografia é isso, a pessoa tá me contratando, ela tá contratando o meu olhar de fotografia, o meu olhar para aquele momento. Então, eu peço sempre para Deus me ajudar nessa questão, porque eu preciso realmente ver aquilo com sensibilidade. Por isso que às vezes a gente acaba se emocionando também. Principalmente na questão de fotografia, eu preciso expor aquilo. O que eu senti naquele momento é o que vai ser o resultado final do Que casal. bonito. Que Então bom. eu sempre faço aquela oração, que é comum, sempre faço em todos os eventos. E você, Andy? Me conta um segredo. Você tem alguma mandinga, alguma simpatia, algum hábito? Já deu risada porque tem. Eu sou uma pessoa muito supersticiosa, João. Muito Ele até usa a demais. mesma cueca em todos os eventos. Não te conto mais nada. É mentira, gente. É mentira. Corta isso. Vocês não combinam, não. Eu ando com alguns amuletos dentro da minha bolsa e dentro do meu carro, né? Que é um olho grego, uma pemba e um... Eu não lembro o outro. Que fica dentro da minha bolsinha. Mas é um trio. É um trio. E eu falo que a minha mãe é o amuleto meu no dia do casamento. Por quê? Eu não me vejo fazendo casamento sem a minha mãe. Ela é... Eu sou a cabeça... Eu falo pros noivos que eu sou a cabeça e os olhos dos noivos. E minha mãe é minha cabeça e meus olhos no dia do casamento. Que importante. Então, levando ela comigo... Ela trabalha, viu, gente? Eu não levo ela pra ficar sentada lá, não. Levando ela comigo, eu sei que dá tudo certo. E você, Tainá? Me conta um segredo. O cabelo novo. O meu pai tem muito disso, né? De orar, de pedir pra Deus, né? Também, assim como o Douglas. Mas o meu segredo é sempre mentalizar, repassar antes os ritmos que eu acho que vai dar certo naquele casamento. E já ir pensando em alguma coisa, já ir buscando na minha mente, para que quando eu parar ali na frente, eu já tenho uma ideia do que eu vou poder executar ali. Então, basicamente é isso. Agora eu corri um pouquinho aqui no nosso cronograma, porque eu quero saber de vocês se vocês têm dúvidas em relação à atuação uns dos outros nos eventos, que é o quadro Eu Sempre Quis Saber. As respostas precisam ser um pouquinho mais curtas, tá? Douglas, escolha um dos profissionais dessa mesa e manda bala. Eu sempre quis saber. Tá olhando pra mim, gente. Não, mas não é nada comprometedor, não. É só mais uma questão que às vezes a gente procura entender, que é questão como você faz a questão do processo ali com o casal, desde o momento que você fecha até o momento do dia do casamento. Em relação à escolha de músicas e tal, você tem muita dificuldade com isso? Com alguns, sim. Mas eu trabalho à base de confiança, sabe? Eu gosto de fechar com aquela pessoa que tem confiança no meu trabalho. Porque, Douglas, eu não sou aquela pessoa que senta com os noivos e escolhe as músicas, e escolhe o repertório. Eles têm que confiar em mim, no meu trabalho e na minha equipe, né? Porque hoje em dia eu não executo mais a montagem das festas, né? Quem toma conta disso é o meu pai e a equipe. Meu pai fala que eu sou a estrela. Atingiu um patamar. Então é a confiança. Sim, entendi. Às vezes tem casal que fala assim, mas cadê a Tainá na montagem? Gente, eu não monto mais. Sim. Então é confiança. Eu não faço essa parte de escolher repertório. Entendi. Eles me passam uma base pra mim, dentro disso é confiar. É desenvolvido Legal. ali. Escolha alguém da mesa, Andy, e pergunte algo que você sempre quis saber sobre atuação. Ô, João, pra mim isso é mais complicado. Porque você já sabe de todo mundo? Eu já sei, porque eu tô na reunião dos noivos com o fotógrafo. Exato. Eu tô na reunião dos noivos com o DJ, com a DJ. Então isso é mais complicado. Mas eu queria perguntar pro Douglas, é a parte de edição. Como que você... Eu particularmente, amigo, acho suas edições
fenomenais. Top. Tá falando que é meu amigo. Tô brincando, tô Não brincando. tá, não. Ele Porque fez deu um o pix. aval. Ele fez um pix. Eu vi ele fazendo aqui durante o programa. Era pra você! Era. Acredito. Como que você chegou a ter essa identidade? Porque eu vejo que é a dificuldade de alguns fotógrafos, de ter a sua própria identidade editorial. Essa questão da edição, primeiramente, começa de você se achar, você se encontrar. No meu caso, há uns 4 anos mais ou menos que eu me encontrei, me peguei falando, eu preciso fazer uma coisa apenas, vou fazer fotografia de casamento. A partir daí, eu tive algumas oscilações, com algumas mudanças de edições, só que a partir Normal, do momento... né? É, normal. Só que a partir do momento que eu passei a entender que eu precisava manter algo mais clean, para as pessoas saberem que foi eu que fiz, então eu passei a entender que o meu estilo era exatamente o que eu faço hoje. A gente sempre tenta manter um tom mais cinematográfico, então é um estilo que a gente acabou se encontrando. Não é algo assim, eu vou fazer isso aqui. Não, a gente acabou se encontrando, foi na verdade degraus. A gente acabou fazendo de uma forma, não deu certo, foi fazendo de outra, gostamos e a gente chegou num nível hoje que a gente está super satisfeito. É aquele negócio. A gente olha para o nosso trabalho hoje e fala assim, eu me contrataria para o meu casamento. Maravilhoso. Entendeu? Que chique, É isso aí né? mesmo. Rapidamente, Tainá, eu sempre quis saber. Andy, agora eu vou fazer pra você a pergunta. Eu tava esperando esse momento. Como falar pro casal? Como você age, né? Quando você fala pro casal que o casamento deles é fora da realidade que eles estão pensando. Você é sincero? Porque eu, no pessoal, sei que você é muito sincero. Mas e na hora ali que você vai falar pra eles, falar assim, querido... Se exige um tato diferenciado. tipo assim... Não sei. Tem que ser por uma reunião presencial, tá? Sim. Porque eu falo por casal que eu tenho que puxar eles pra realidade. Eu tive um pai de uma debutante que ele queria soltar fumaça na pista de dança e queria que a filha dele cruzasse a pista de dança e saia do outro lado com outra roupa. Durante a fumaça, ela trocaria de Exatamente. Eu falei, a gente não fez curso com o Mr. M. Tá? A gente não sabe fazer isso daí. E aí eu falo pro casal que tem que puxar eles pra realidade. Porque às vezes eles vão. E aí a gente tem que puxar eles pra realidade. Então eu faço uma reunião, eu tenho um jeito carinhoso de falar, não, você não vai fazer isso. Não, não é assim. A gente fala, vamos tentar uma forma diferente de executar isso daqui, tá? E aí a gente vai procurando maneiras para que fique igual e a gente consiga realizar. Maravilhoso. Gente, quero agradecer imensamente vocês todos. Eu não vou embora. Já chegou ao final do programa, Já? você acredita? Assim, quando tem gente boa, histórias boas, é assim. Um programa passa pra muito gente, rápido. eu acho que 5 horas é seria muito pouco. pouco, né? A Ainda gente mais pra fala esse demais. trio. Douglas, muito obrigado pela presença, fiquei muito lisonjeado. Eu que agradeço e espero novos convites, tá? Terá? Andy, gratidão imensa, amigo. Eu que agradeço e espero novos convites, tá? Tainá, você E espera daí- um novo convite? Com certeza. Muito obrigada Gratidão mesmo. imensa a vocês todos. E vocês que nos acompanharam, espero que você tenha gostado desse bate-papo, porque vários outros entrevistados tão interessantes quanto eles passarão por aqui. Até o nosso próximo programa.